E se eu te dissesse que você não está no controle da sua própria vida? Que muitas das decisões que você toma todos os dias, o trabalho que aceita, os sonhos que abandona, os medos que evita, não são realmente suas? Napoleon Hill escreveu: mais esperto que o diabo para revelar uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas vive manipulada sem perceber, não por um ser sobrenatural, mas pelo medo, pela procrastinação e pela falta de pensamento próprio. Neste livro, Hill faz algo ousado. Ele entrevista o diabo, e o diabo confessa como controla milhões de pessoas todos os dias. Ele não usa força, não usa violência. Ele usa hábitos, rotina, medo da crítica e a ideia de que depois eu faço. Talvez você acorde todos os dias no mesmo horário, vá para o mesmo trabalho, reclame das mesmas coisas e ainda assim diga para si mesmo que um dia tudo vai mudar. Mas o diabo adora essa palavra, um dia. Porque enquanto você adia decisões, alguém decide por você. Enquanto você não define um propósito, você trabalha pelos sonhos dos outros. Este livro não é confortável. Ele não foi escrito para agradar. Ele foi escrito para acordar. E a pergunta que fica é: você está vivendo por escolha ou por alienação? Agora vamos ao que Napoleon Hill descobriu ao ficar frente a frente com o diabo. E como você pode se tornar mais esperto do que ele. O livro Mais Esperto que o Diabo é uma das obras mais provocadoras de Napoleon Hill. Escrito em 1938, mas publicado apenas décadas depois, o livro apresenta um formato diferente. Uma entrevista fictícia entre o autor e o próprio diabo, usada como metáfora para revelar os principais obstáculos que impedem as pessoas de alcançarem sucesso, liberdade e realização pessoal. Quem é o diabo no livro? O diabo não representa uma entidade religiosa literal, mas sim os medos, hábitos negativos, crenças limitantes e a falta de pensamento crítico que controlam a mente humana. Hill usa essa figura para mostrar como muitas pessoas vivem no piloto automático, sem questionar suas escolhas. O maior inimigo do ser humano. Segundo o diabo, o maior inimigo das pessoas é o medo, especialmente medo da pobreza, e medo da crítica, medo da doença, medo da velhice, medo da morte. Esses medos paralisam, fazem com que as pessoas aceitem uma vida medíocre e desistam dos seus sonhos antes mesmo de tentar. Um dos pontos centrais do livro é a chamada alienação. Hill explica que a maioria das pessoas vive alienada, ou seja, não pensa por conta própria, segue a multidão, aceita opiniões externas sem questionar, vive presa à rotina e à procrastinação. O diabo afirma que controla facilmente quem não define metas claras e não exerce domínio sobre a própria mente. Outro fator-chave é a ausência de um propósito definido. Para Hill, quem não sabe exatamente o que quer da vida, acaba trabalhando pelos sonhos dos outros. O diabo domina essas pessoas porque elas não têm direção, disciplina, nem clareza de objetivos. A procrastinação é apresentada como uma das armas mais eficazes do diabo. Adiar decisões importantes, evitar desconfortos e fugir da responsabilidade mantém as pessoas presas ao mesmo lugar por anos. Além disso, hábitos negativos, quando repetidos diariamente, criam prisões invisíveis difíceis de quebrar. Como se libertar do controle? No final do livro, Hill revela as principais formas de se libertar desse controle mental. Desenvolver pensamento independente. Definir um propósito claro de vida. Criar autodisciplina. Controlar emoções como medo e raiva. Usar o tempo de forma consciente. Cercar-se de pessoas que estimulem crescimento. Mais esperto que o diabo é um chamado ao despertar. O livro mostra que o maior cárcere do ser humano está na mente e que a liberdade começa quando assumimos total responsabilidade pelas nossas escolhas. Não é o mundo que limita você, é a forma como você pensa. E se você quer evoluir ainda mais, acesse nossa loja online e adquira os livros originais das obras resumidas em nosso canal. O link está na legenda.